Pode parecer que não, mas as pessoas com as quais a gente decide se aliançar, elas podem comprometer a nossa intimidade com Deus. Às vezes a gente se segura num discurso de dizer que não é porque eu ando com fulano que eu sou igual a fulano. É aí que a gente se engana. Eu lamento te informar que tu tá ouvindo e tu estás se alimentando da opinião que o inimigo tem forjado na tua mente. Não é verdade. Aqui no Nordeste a gente costuma dizer que quem se mistura com porco, farelo come. Você fica se segurando nesse discurso, andando com fulano, mas não sou igual a fulano. Tô andando com fulano, mas não faço o que fulano faz. Quando tu menos esperar, tu vai estar comendo farelo com fulano. Entendesse? Às vezes a gente acha que a gente é muito bom, que a gente é muito forte, que a gente não vai se influenciar. Quando a gente menos espera, a gente já está se influenciando. Eu vou te dar um exemplo rápido. Eu tô cheia de coisa pra fazer, eu não ia pra academia hoje. Eu já tava com a roupa da academia, fiz o meu devocional. Na hora da oração eu pensei assim, tenho tanta coisa pra fazer, não vou pra academia, vou tirar a roupa, vou fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu abro o WhatsApp, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu admiro muito, que foi pra academia. Aí eu disse assim, eu vou também. A vida dela é mais corrida do que a minha e ela foi, eu vou também. A gente nem imagina o quanto a gente é influenciável, o quanto a gente é influenciado, e é por isso que eu digo a você, com quem é que a gente tá se aliançando, quem é que a gente tá ouvindo, quem é que a gente tá assistindo, a quem a gente tá dando audiência. Isso faz muita diferença. As alianças fazem muita diferença. Vamos pra palavra. Sua Bíblia de papel é um privilégio que nós temos. Lá em Gênesis capítulo 13, de novo, é só mistério na terra. Gênesis 13, versículo 14 em diante. A Bíblia diz assim, ó. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão. Eu já quero parar aqui nesse versículo 14, pra gente conversar sobre essa primeira parte. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor a Abraão. A gente tá na terceira parte, na terceira fala de Deus com Abraão. Deus apareceu para Abraão lá em Harã e prometeu a ele, sai da tua terra e da tua parentela. Fez promessas a Abraão, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Abraão obedeceu, saiu da terra. Deus falou com Abraão novamente. Quando Abraão chegou em Canaã, foi quando Deus apareceu para Abraão e disse assim, Gênesis capítulo 12, versículo 7. O Senhor apareceu para Abraão pela segunda vez quando ele chegou em Canaã e disse, a ti e a teus descendentes darei esta terra onde ele estava, esta terra. A Bíblia é muito rica. Se a gente parar pra prestar atenção, é maravilhoso. O Senhor falou com Abraão, Abraão obedeceu. Abraão deu um passo, o Senhor deu mais um pedacinho do destino a ele. Esta terra eu vou te dar. O que foi que Abraão fez? Chegou dificuldade na terra, Abraão foi pro Egito, como a gente já conversou nos últimos vídeos. Abraão foi pro Egito, chegou no Egito, Abraão estava em desobediência, não consultou o Senhor. Abraão não consultou o Senhor, Abraão não perguntou se podia. Abraão foi pro Egito, chegou no Egito, disse que Sara era irmã dele e não era esposa, era meia irmã dele. Mas quando eles casaram, o laço mais forte é qual? De uma carne, uma só carne. Ele era um com Sarai agora. Mas o que foi que ele fez? Escondeu, segurou apenas que era irmão dela. Chegou lá, o faraó pegou Sarai pra ele como mulher dele, achou ela linda, maravilhosa, pegou pra ele. Abraão em desobediência, Abraão em engano, o Senhor não falou com Abraão no Egito. Abraão passou um tempo, então pensa comigo, houve um período de tempo em que Deus não falou com Abraão. E eu já abro uma observação pra te dizer que o Senhor, ele não fala com a gente quando a gente tá em desobediência. Não como ele falava antes. A misericórdia dele nos alcança por graça e misericórdia mesmo, para nos corrigir, nos alertar, para voltar a nossa consciência de onde nós estamos andando. Mas se a gente acha que andando de qualquer jeito, andando em pecado, andando em engano, andando em desobediência, tomando decisão pela nossa própria vontade, a gente vai continuar recebendo promessa de Deus, a gente tá muito enganado, porque o primeiro ponto é, o pecado causa separação entre Deus e o homem. Quando a gente peca, a primeira coisa que a gente sente é vergonha de orar. Igual aconteceu com Adão e Eva. Eles pecaram, desobedeceram, a consciência do pecado veio, a vergonha. Deus continuava no lugar do encontro, onde conversava com
com Adão todo dia. Mas o pecado trouxe para ele a consciência e ele sentiu vergonha. Ele viu que estava nu, viu que tinha desobedecido e não foi. É muitas vezes o que acontece com a gente. Pecou, vergonha. O Senhor continua lá, te esperando no pé da tua cama, no pé do teu fogão, quando tu tá mexendo no arroz falando com ele, no pé da tua pia lá, lavando os pratos falando com ele. Mas por que é que tu não fala mais? Tá com vergonha. Tá com vergonha por quê? Porque pecou. Existe um distanciamento. Não tem como, não tem como. O pecado vem para nos afastar de Deus. E Deus está o tempo todo dizendo a você que está disposto a lhe perdoar. Quando você se arrepender do seu pecado, Ele continua lá, Ele não sai de lá. O Senhor não te abandona, Ele continua no lugar do encontro. Mas tu decidiu ir pro Egito. E tu tá se beneficiando dos prazeres do Egito, ganhando presente no Egito e achando que tá tudo bem. Mas eu já abro um parênteses para te dizer que se tu tem promessa de Deus, Ele vai causar uma situação e tu vai ser expulso do Egito, porque Egito não é lugar de quem recebe promessa de Deus. Tu sabe qual o tamanho da promessa de Abraão? Abraão estava confortável demais no Egito. Aí Jesus fez o quê? Deus fez o quê? Deus mexeu na saúde de Faraó. Faraó expulsou Abraão. Deus bom e fiel é esse que a gente serve. Glória a Deus. Vamos voltar. Abraão saiu do Egito e foi com Ló. Foi o que a gente conversou no último vídeo. Seguiu com Ló, chegou lá muito rico, tanto ele quanto Ló. A terra ficou pequena para os dois. Não dava para dividir. A terra não estava tendo mantimento para suprir a necessidade de Ló e a necessidade de Abraão. Abraão teve a consciência de dizer a Ló: você vai ter que sair. Tava havendo uma discussão. Tinha jerezeus e cananeus vendo os servos dos dois homens de Deus brigando por terra. Então, Abraão teve a consciência de saber que precisava haver uma separação ali. Por mais que Abraão tivesse a atitude, por mais que ele teve o discernimento, o cuidado de decidir se separar de Ló, mas pensa comigo, era o sobrinho dele. Tu acha que não doeu? O sobrinho que disse a ele: eu vou contigo, desde a primeira promessa de Gênesis 12, quando o Senhor se revelou a ele em Harã. Houve um período de tempo. Há quantos anos Ló estava caminhando com o tio dele? Doeu em Abraão. Despedidas doem. Despedidas nos esmagam. Eu dou asas aos meus pensamentos para imaginar o quanto doeu em Abraão aquela decisão, aquela despedida. Mas teve que acontecer. E a Bíblia diz que depois que Ló foi embora, Deus voltou a falar com Abraão. Existem momentos que a gente precisa cortar o cordão umbilical com algumas alianças que a gente fez no caminho. Foi bom até aqui, mas o que Deus tem contigo daqui pra frente não inclui mais Ló. E eu já oro a Deus para que você entenda, o Espírito Santo te faça entender o que é que o Senhor quer ministrar ao teu coração a respeito disso, a respeito de alianças. Existem pessoas que são para sempre, existem pessoas que são por um tempo, existem amizades que são por um tempo. O Senhor coloca na sua vida para um propósito. E dali para frente vai ter um momento que vai ter que separar. E não quer dizer que vai separar em intriga, em discussão, em rivalidade, em desentendimento, não. Existem pessoas que a gente vai continuar amando, que a gente vai continuar tendo no nosso coração como querido mesmo. Mas despedidas precisam acontecer. E despedidas doem porque a gente sente a dor. Ló tinha acabado de ir embora e Abraão, eu dou asas aos meus pensamentos para imaginar Abraão se despedindo. Abraão vendo Ló se distanciar com as suas coisas e o Senhor falou com Abraão. Sabe como foi que Deus se revelou a Abraão? Versículo 14, parte B. Ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Ergue teus olhos e observa bem. Deixa eu te explicar como foi que Deus disse a Abraão. Abraão tinha acabado de se despedir. E o Senhor disse a ele assim: ergue os teus olhos, Abraão. Como é que a gente ergue os olhos? Se a gente ergue os olhos, quer dizer que a gente estava olhando para baixo. Ergue os teus olhos, Abraão. Olha ao teu redor. Enxerga onde é que tu estás. Olha a promessa. Olha quem te trouxe até aqui. Olha onde tu já chegaste. Olha onde tu já chegaste. Tu estás de cabeça baixa porque Ló foi embora. Mas olha ao teu redor.
Tem uma promessa grande te esperando, tu não pode parar. Tu não pode baixar a cabeça, tu não pode esquecer do que tu carrega, porque tu carrega uma promessa. Sabe o tamanho da tua promessa? O Senhor fez uma promessa a Abraão, minha gente, inimaginável. Pensa comigo. Deus escolheu um homem no meio da casa dele, o pai dele tinha 3 filhos. Deus olhou pra ele. Arã morreu, sobrou Abraão e Naor. Deus olhou pra Abrão. Abrão casou, a mulher de Abrão, estéril. Deus disse a Abrão: tu vai ter uma descendência tão grande quanto a poeira. Quem puder contar a poeira, o grão da poeira da terra, vai poder contar tua descendência. Mas a mulher dele era estéril. Coisa boa é servir a um Deus que faz o inimaginável. Coisa boa é servir a um Deus que olha pro improvável e diz assim: é a ti que eu darei uma grande nação. É através de você. Mas Deus, Sarai não pode ter filho. Mas Deus, a minha condição atual, eu não tenho dinheiro. Mas Deus, como é que eu vou? Mas Deus, eu não sei falar. Mas Deus, como é que vai ser? Tu não precisa saber como é que vai ser. Tu só precisa estar disposto. O Senhor olhou para Abrão naquele cenário e disse: levanta-te. Versículo 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. É assunto do próximo vídeo.